transportadores marítimos, internacionais, em muitos casos já estão fazendo até mega consórcios para justamente ganhar cada vez mais escala, ou seja, são embarcações muito grandes. Hoje nós já temos embarcações de 14 mil TEUs que já estão frequentando os portos brasileiros de forma regular, né? E com isso, com tendência a cada vez mais você concentrar essas operações em determinados portos e, a partir dali, você distribuir por embarcações menores, o que a gente chama de feed service. Então, esses portos que estão nas rotas desses principais transportadores, necessariamente precisam se adequar a esse novo cenário, sob pena de ficar fora do comércio. O governo tem feito uma série de esforços nesse sentido, né? Inclusive lançou vários planos nacionais de dragagem, PND1, PND2, mas por N razões, até por questões de entraves burocráticos, muitas vezes não vem logrando êxito em relação a alguma dessas licitações. São recursos, são uma série de questões que, de certa forma, dificultam e, principalmente, comprometem a celeridade demandada para esses casos. Esse é um problema realmente sério que, na minha opinião, precisa se resolver isso de forma terminativa. E, por último, a questão dos entraves burocráticos. A legislação portuária, apesar do marco regulatório ter avançado muito no que diz respeito ao envolvimento da parceria privada, né, no que diz respeito à exploração dos portos públicos, portos organizados, aqueles portos em que você opera num ativo público, ainda tem uma série de amarras, né, que comprometem, dificultam uma exploração eficiente e até mesmo profissional. A questão da mão de obra é uma questão que tem que ser enfrentada. Vou dar um exemplo, senhores, os terminais de uso público, os terminais públicos, os terminais organizados, você tem todo um emaranhado de legislação trabalhista que não permite que os operadores portuários privados venham a requerer, venham a agregar trabalhadores no mercado. Eles são obrigados a requisitar junto aos sindicatos, junto aos órgãos, que são bancos que fornecem mão de obra, que são chamados avulsos, são trabalhadores que operam em regime de escala. Isso aí, no mercado spot, como era antigamente, onde o navio, por exemplo, no contêiner, a operação, quando envolve contêineres, é uma operação extremamente regular. Eles se inserem no conceito de frete line terms, que a gente chama, ou seja, são operações regulares, relógio, com janelas determinadas. Então, não tem sentido você operar com trabalhadores avulsos dentro desse mercado. Por quê? Porque é um mercado regular, que são contratos celebrados entre o operador e o armador por 1, 2 anos, e você tem a regularidade estabelecida. Então, você tem condições plenas de envolver pessoas fichadas, cadastradas, e operando em regime, sendo fichado, vamos dizer assim, por prazo indeterminado, e não trabalhando de forma avulsa, esporádica. Até mesmo porque são operações que envolvem equipamentos altamente sofisticados, e que, necessariamente, você tem que ter o empregado vinculado à empresa, comprometido com a organização, né? Então, isso são dificuldades que parecem não ser tão relevantes, mas geram ruídos, vamos dizer assim, e, consequentemente, eventualmente até comprometimento da atratividade. Diferentemente dos terminais de uso privado, que não tem essa exigência. Os terminais de uso privado que eu mostrei para os senhores, os TUPs, eles não estão, vamos dizer assim, reféns dessa determinação legal, vamos dizer assim. Os portos públicos também, existe um excesso de agentes públicos intervenientes com as operações portuárias, que muitas vezes não se comunicam, vamos dizer assim, não conversam, com isso aí gerando, obviamente, repercutindo no dia a dia de muitas dessas organizações. Enfim, são dificuldades que, de certa forma, até comprometem a competição que necessária, né? E a partir, principalmente, do novo marco regulatório, estabelecido pela Lei 12.815, de 2003, junto aos TUPs, né? Ou seja, um mercado que trabalha basicamente em regime de preços livres, você eliminando barreiras à entrada de novos operadores que você consegue. Isso é um conceito econômico elementar, vamos dizer assim. É através, realmente, de você abrir o mercado e abrir a competição que você busca
busca, tenta alcançar a qualidade de serviço prestado, a redução de custo para os usuários e assim por diante. Então, são dificuldades que, sem dúvida alguma, comprometem, vamos dizer assim, a exploração, em especial, dos portos organizados, portos públicos. O novo marco regulatório trouxe estabelecido pela Lei 2.815, trouxe uma questão bastante interessante que estava, de certa forma, adormecida, esquecida ao longo do tempo, principalmente quando foi editado o antigo marco regulatório a partir de 1993, ou seja, a questão do planejamento para o setor portuário. Hoje você tem uma série de ferramentas que vêm ao encontro dessa perspectiva, ou seja, quem define o planejamento do setor portuário é o poder concedente, cabendo à agência regular e fiscalizar e aplicá-lo naquilo que couber, dentro da sua esfera de atuação, junto aos portos. Por exemplo, no caso, você tem um Plano Nacional de Logística Portuária, é um documento elaborado pela CEP, que, por sua vez, tem que estar integrado com o Plano Nacional de Logística Integrada. Isso vale também para o Plano Nacional de Logística Terrestre. Esses 3 documentos vocês têm que trabalhar de forma cinética, integrada, né? Coisa que não vinha sendo observado tempos atrás. Hoje já tem um link nesse sentido. E, a partir do PNLP, você tem master plans para cada um dos portos públicos brasileiros, né? Onde você indica, você aponta quais são as principais intervenções físicas, operacionais, em termos de construção de novas obras, ampliação, enfim, melhoramento do parque de equipamentos, etc. E, junto com isso, você tem para cada autoridade portuária o que chama de PDZ, é o antigo plano diretor, onde você é como se fosse um plano local, né? um plano setorizado para uso do solo portuário, de forma otimizada, observadas as premissas dos estudos acima. É dentro dessa linha. E o PGO é um plano geral de autarquia, onde você faz basicamente o cadastramento enfim, as outorgas factíveis de serem liberadas para cada um desses portos. Então, é dentro dessa, assim, a grosso modo falando, com base nessas ferramentas que o planejamento portuário vamos dizer assim, é tocado, né? Observado pela agência. Aqui, só para, dentro desse conceito do planejamento, recentemente foi atualizado o Plano Nacional de Logística Portuária, PNLP. Isso vocês podem observar, foi atualizado agora a partir de 2015, isso. Tá? O Plano Nacional foi de 2014 até 2042, se prevê um crescimento na movimentação de 103%. Isso aqui envolvendo a navegação de cabotagem, que está lá em abóbora e no longo curso. Ou seja, hoje se prevê movimentar 1 bilhão e 800 milhões de toneladas em 2042. Essa é a perspectiva, né, dos estudos. Obviamente, a capacidade instalada portuária tem que estar apta a suprir essa demanda. Esses estudos, existe a previsão do poder concedente de atualizado a cada 5 anos, no sentido de fazer os ajustes necessários. Então, esse é o cenário que se avizinha e, consequentemente, demandando ações efetivas do governo, no sentido de propiciar condições adequadas ao atendimento dessa demanda que se projeta. Ou seja, é um crescimento de 103% que está sendo projetado. O mesmo estudo já denota para os senhores, por natureza de carga, qual seria, observada aquela demanda que foi projetada até 2042, qual seria o gap para cada um dessas naturezas de carga em termos de capacidade, de ampliação da capacidade, ou seja, observada aquela demanda, no caso para granel sólido, existe hoje um déficit, um gap de 325 milhões de toneladas para atender aos grãos. Isso aí envolve necessariamente ampliação das instalações existentes, construção de nova infraestrutura portuária, melhoramento enfim, melhoramento operacional de algumas dessas instalações, tudo no sentido de zerar esse gap. Isso vale para todos os tipos de navegação que são considerados de forma
rotineira no mercado, ou seja, o granel sólido, que é o complexo soja, minério de ferro, o granel líquido, produtos químicos, petróleo e derivados, containers, onde a carga geral ela vem sendo consistentemente, continuamente containerizada, né? Até por conta da busca por melhor eficiência operacional. Então, esse é o cenário que se avizinha a partir dos estudos. E aí, só para a gente começar agora a focar no que interessa, esse é o novo marco regulatório, que foi editado, conforme falei para os senhores anteriormente, em junho de 2013, a Lei 2.815. E dentro dessa ótica, hoje, no que diz respeito ao setor portuário, você tem basicamente essas possibilidades de concessão. Hoje você já tem uma concessão tácita, implícita, que são as companhias DOCA. As companhias DOCA nada mais são do que concessões federais, né? Onde você tem uma autoridade portuária que detém um ativo, que fica sob sua guarda e administração, e ela explora aquele ativo, delegando a operadores privados, mediante arrendamentos, via licitação, ou até mesmo mediante a liberação da operação em instalações de uso público, por operadores privados. Essas são as concessões. O novo marco regulatório prevê a possibilidade de você conceder, por exemplo, um porto desse, uma autoridade portuária dessa, um porto desse como um todo, ou parcialmente, né? Existem estudos já no âmbito do governo, no sentido de, para algumas instalações, a gente trabalhar talvez numa concessão parcial, porque a autoridade portuária tem uma série de atribuições, que vai desde o planejamento até o exercício do poder polícia, até o exercício do poder de polícia, como também a gestão do negócio portuário. Não a operação, mas a gestão como um todo. Então, existem estudos no sentido de, talvez, com base nessa perspectiva estabelecida em lei, de você privatizar a gestão do negócio portuário para a iniciativa privada. Ou seja, ele seria o gestor, o síndico do condomínio, ficando a autoridade portuária com a figura mais de planejamento, enfim, exercendo o poder de polícia, que a lei lhe delega, né? Ou seja, aplicando penalidade juntamente com a agência em relação aos operadores privados que lá operarem. Alguns desses portos foram delegados para estados e municípios. Quer dizer, o modelo, voltando um pouco à época da Portobras, naquela época você tinha uma série de concessões estaduais. Vou dar um exemplo. Aqui no Rio de Janeiro existia uma concessão do Estado, do Porto do Rio de Janeiro, etc. À medida que aquelas concessões vinham sendo encerradas, a Portobras, na época, ia constituindo companhias DOCAs. São empresas públicas, né, com a sua grande maioria do capital da União, né, preponderantemente da União. E, eventualmente, uma parcela pequena da iniciativa privada ou também do Estado. Aqui no Rio mesmo, a Companhia DOCA do Rio de Janeiro tem uma participação do governo do Estado, mínima, mas tem. Então, à medida que essas concessões iam sendo encerradas, a Portobras, na época, ia criando companhia DOCAs, né? Só que ela não conseguiu fazer isso para todos os portos públicos brasileiros. Então, hoje nós temos a Companhia DOCA do Estado de São Paulo, que é a CODESP, que com a extinção com a entrega do concessionário do antigo grupo Guile, lá no Porto de Santos, ele saiu fora da concessão e aí a União foi lá e criou a CODESP. E aí isso vale para a Bahia, vale para o Ceará. Nós temos, salvo engano, são 6 companhias DOCA. CDP, Companhia DOCA do Pará, Companhia DOCA do Ceará, Companhia DOCA do Rio Grande do Norte, Companhia DOCA de São Paulo, Companhia DOCA do Rio e Companhia DOCA do Rio Grande do Norte. É isso. Então, são concessões federais, em última análise, que operam nesse formato. Os demais portos, que não houve tempo de criar concessões, de criar companhias DOCAs nesse formato de exploração portuária, com base na Lei 9.277 de 84, 85, se eu não me engano, 84. Não, 94, desculpa, 94. A delegação foram delegados para estados e municípios. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, Porto de Paranaguá. Porto de Paranaguá hoje é um porto delegado ao estado do Paraná. Era uma concessão estadual, cujo prazo venceu. O governo tinha a opção de criar uma DOCAS, mas aí, por razões de ordem política, que não vem ao caso adentrar no mérito, foi delegado
por exemplo, o Estado do Paraná, a exploração do Porto de Paranaguá em Antonina, lá no Paraná. Temos outros casos. O caso de Itajaí é um exemplo emblemático. Era um porto que até então era administrado diretamente pela Portobras, lá atrás, e, com a extinção da empresa, é um porto que foi delegado ao município, à prefeitura de Itajaí. Hoje tem a administração do porto de superintendência do Porto de Itajaí, que é a autoridade portuária do Porto de Itajaí. Ou seja, esse é o cenário em alguns dos portos públicos. E volto a dizer, nesses terminais também delegados, você tem terminais especializados que foram arrendados e que são explorados pela iniciativa privada. Só a figura da autoridade portuária é que difere em relação a uma docas, mas as demais formas de exploração daqueles ativos portuários continuam sendo semelhantes. Ou seja, no Porto de Itajaí, por exemplo, nós temos um terminal de contêiner, que é o Teconvir, que foi delegado, aliás, foi transferida a exploração do terminal de contêiner para a iniciativa privada mediante a licitação, por exemplo, apesar de ser um porto delegado. E dentro desses terminais, dentro desses portos públicos, exemplo das companhias docas, que são concessionários federais, exemplo dos portos delegados a estados e municípios, você tem os arrendamentos, que são os terminais especializados que são licitados e operados pela iniciativa privada, né? São cessões onerosas, o cara paga uma taxa pelo uso daquele local e mais um valor variável em função da movimentação, assim, a grosso modo. E temos a figura da autorização, que nada mais é do que as outorgas de autorização de terminais portuários privados, os TUPs, né, que são outorgas de autorização mediante a celebração de contratos de adesão entre a autoridade portuária pública, até o antigo marco regulatório, era a agência que emitia essas outorgas, a partir do marco regulatório passou a ser uma competência exclusiva do poder concedente, no caso agora o Ministério do Transporte. A agência avalia esses pedidos de outorga de autorização, observado, obviamente, o planejamento setorial, que é emitido pela CEP, e ato seguinte, o poder concedente celebra, assina esses contratos de adesão com esses interessados em construir e explorar um terminal de uso privado. Em linhas gerais, é esse o formato como funciona o setor. Acho que é importante destacar, a partir do novo marco regulatório, o pano de fundo foi a busca desses requisitos, né? Ou seja, aumentar a competitividade entre os portos, é fundamental, justamente tentando baixar custo e melhorar a qualidade do serviço prestado. Isso aí, obviamente, estimulando a concorrência, daí o porquê da eliminação de restrições, principalmente para que terminais de uso privado pudessem se instalar. E, com isso, a gente procurando modernizar, otimizar o uso da infraestrutura, tentando ter ganhos na modicidade, enfim, das tarifas, estímulo à modernização. O novo marco regulatório estabeleceu 3 vertentes em termos de investimento e, consequentemente, para fins de exploração privada. Primeiro, a licitação de novos contratos de arrendamento, né? Um programa maciço, vamos dizer assim, e focado no sentido de licitar novos arrendamentos, principalmente arrendamentos cujo prazo venceu, tentando resolver um enorme passivo que o setor vem se deparando ao longo do tempo, principalmente por conta daquele modelo de privatização que foi feito lá atrás, nos idos dos anos de 96 até 2000, e que muitos desses contratos estão vencendo, ou venceram até antes disso. A prorrogação antecipada, que isso aí foi um marco muito interessante. Existem vários contratos desses terminais, principalmente os terminais de contêiner, que foram contratos que foram licitados à época, volto a dizer, entre 96 e 2002, e são contratos que possuem um prazo de vigência de 25 anos, alguns deles estão vencendo agora em 2022, 2025, mas que, em função do novo cenário mundial, principalmente a partir da frequência de embarcações maiores, vem obrigando esses terminais a se adequarem a esse novo cenário operacional. E, com isso aí, demandando investimentos em ampliação de sua infraestrutura, demandando a aquisição de novos equipamentos para poder justamente atender essa frota, vamos dizer assim, que a cada dia que passa aumenta cada vez mais o seu porte. Com isso, envolvendo investimentos que muitas vezes, não seriam possíveis amortizá-los no prazo de arrendamento remanescente celebrado. O contrato celebrado, hoje você tem o quê? Vence em 2022, você tem mais 7 anos, basicamente, 8 anos. 7, 8 anos de contrato vigente. Então, muitos desses investimentos extrapolam esse prazo. Então, o novo marco regulatório, através do seu artigo 57, previu a possibilidade de
mediante a apresentação de um plano de investimento, você renovar antecipadamente esse contrato, até para poder tornar esses terminais arrendados, que foram licitados lá atrás e com previsão de renovação contratual, estarem melhor gabaritados e em condições de competir e de se inserir dentro desse mercado que envolve necessariamente uma maior competitividade entre os atores, a partir, volto a dizer, da eliminação de uma série de entraves, principalmente em relação à instalação e implantação de terminais de uso privado ao longo da costa brasileira. E, por último, a emissão de novas autógrafos de autorização, que é isso que eu falei para os senhores. Anteriormente, esses terminais eles tinham restrição para operar carga de terceiro. Eles tinham um foco muito voltado para operar carga própria, preponderantemente carga própria, eventualmente de terceiros. Com a eliminação dessa restrição, hoje eles podem operar de forma igual os terminais públicos, justamente no sentido de aumentar a competitividade e, consequentemente, tentar estimular